E aí, gente, tudo bem? Eu participei da ativação que teve da H&M no Brasil. A H&M, né, é essa franquia sueca que veio aqui pro Brasil, assim como veio a Forever 21 e todas as outras companhias grandes de fast fashion que a gente sabe. Eu fui com a minha prima e essa ativação consistia em ganhar R$ 500 em compras na H&M. Por isso mesmo eu fui, porque se fosse R$ 100 na H&M, o que eu ia comprar? Nada, gente. Então, foi a inauguração da unidade do Morumbi. Como era São Paulo, a gente imaginou que a gente ia chegar lá e já ia estar lotado de gente. Para nossa surpresa, não. Nós fomos os quinto e sexto lugar da fila. Inclusive, enquanto eu tô falando, meu editor tá colocando fotos aqui. O meu editor, no caso, foi eu mesmo. E aí vai estar aparecendo aqui fotos, porque eu tenho fotos, registro do evento também. E na inauguração também contou com a Pablo Vittar. Então eu vou contar um pouquinho o contexto do que aconteceu nessa inauguração também, todos aqueles perrengues de inauguração que vocês devem imaginar que aconteçam de qualquer evento e ativação que tem aqui em São Paulo. Porque São Paulo é essa cidade monumental, cheia de gente, e as pessoas nunca estão preparadas para todo mundo de São Paulo que pode ir num lugar desse, porque a gente fica imaginando que as pessoas estão em horário de trabalho, mas elas conseguem folgas, elas dão atestados falsos e elas estão lá. E quando a gente chegou, tinha uma pessoa só que tinha dormido na ativação, o que eu já achei uma surpresa, então só uma pessoa dormiu no shopping para conseguir os R$ 500, era a primeira pessoa da fila. E aí depois a gente tinha as outras pessoas chegando em mim, na minha prima Gabriela, que tava comigo também, que também tem um vídeo dela pra sair. Quando a gente chegou lá, o papo foi, saiu na Veja São Paulo, de que a H&M iria dar um vale de R$ 500 em compra para todas as 100 primeiras pessoas da fila. Por isso mesmo a gente foi. Porque se a gente fosse receber um vale só a primeira pessoa da fila, se tivesse que garantir o primeiro lugar para ter R$ 500, pra que você iria? Você não ia, porque você não ia fazer nada com essa grana. Aí a gente chegou lá, a gente chegou, era 5 e alguma coisa da manhã, porque a gente foi às 5, o metrô abriu às 4. Chegamos lá e a gente ficou esperando. O pessoal da H&M chegou, era mais ou menos umas 8 horas, talvez até menos, talvez, eu acho que talvez 7h30, 7h30, 8 horas, começou a chegar a galera da H&M pra perguntar, e aí, gente, como é que tá? Tá organizando a fila? A própria fila já tava se organizando, porque a galera que tava lá, eu fiquei um pouco surpreso, a galera é rata de ativação. É uma galera que, tipo, faz isso profissionalmente da vida, então tá em todas as ativações em São Paulo. Inclusive, existem grupos de ativações em São Paulo, porque São Paulo tem um monte de oportunidade, que algumas são R$ 500 na H&M e outras é uma mistura de bolo da Dr. Octave na Paulista. Tem essas coisas que acontecem aqui. E aí eles organizando a fila, a gente já tava numerando as pulseiras e eles vieram com a pulseirinha oficial mesmo do evento e numerando essas primeiras pessoas. Então a galera, eu acho que talvez os 30 primeiros da fila receberam uma numeração. Depois disso, todo mundo, a gente tá animado, claro, R$ 500, todo mundo falando dos R$ 500. E já na fila, antes dessa galera chegar, já começou a dar, tipo, uma cacofonia ali, porque uma galera entendeu uma coisa, outra entendeu outra. A gente, que foi por conta do recado da Veja São Paulo, que é um veículo enorme, a gente foi por conta dos R$ 500. Mas tinha gente lá que falou que não, que falaram que R$ 500 era só para primeiro da fila e que depois iriam ter outros valores. E a gente falou, ué, aonde que você viu isso? Porque eu não vi isso. Eu vi dos R$ 500. Aí uma outra menina veio e comentou no site, que no site também tava falando de R$ 500 para todas as pessoas que estavam lá. E a gente ficou, faz todo sentido, porque o que você compra com R$ 500 lá dentro? Né? Não é muita coisa. Você provavelmente ainda teria que inteirar o valor se você quisesse comprar 3 peças de roupa, talvez. E a gente ficou nessa. E aí o pessoal falou que ia entrar no Shopping Morumbi e depois voltar com esse recado pra gente. E aí eles voltaram lá com o recado, e o recado oficial deles é que a primeira pessoa, então a pessoa que dormiu, ganharia R$ 500, depois a segunda pessoa da fila, R$ 300, e da terceira em diante, quantas pessoas tivessem lá, né, as outras até chegar no 100, eram R$ 100 cada um. E aí a gente já ficou, opa, aí não. Começamos já aquele motim advocatício mesmo, aí tanto eu quanto a minha prima também, a gente ficou, nada a ver, gente, como assim? A pessoa divulga um valor e aí depois quer dar outro valor, não tem sentido. E é muito engraçado, porque é uma coisa que a gente já imaginava que ia acontecer e total aconteceu. Claro, faz todo sentido a primeira pessoa da fila não querer entrar nessa da briga ou do conflito ou de reclamar os próprios direitos, porque ela já garantiu R$ 500. Só que outras pessoas que estavam ganhando só 100 tinham medo de perder 100 porque elas têm medo de falar. Então acontece muito isso nas ativações aqui em São Paulo, provavelmente na cidade de vocês também pode acontecer, que é, a gente combina uma coisa e essa coisa que seria o mínimo não pode ser reclamada, porque se for reclamada, você entra numa lista de pessoas não gratas das ativações da sua cidade, as pessoas vão marcar a sua cara e provavelmente você não vai poder fazer mais nada, o que não é verdade.
Então a gente foi ver, assistir juridicamente o que dava para fazer, e a gente viu mesmo ali rapidinho, já uma googlada ali na internet sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? E aí no Código de Defesa do Consumidor estava falando que como, né, um veículo gigantesco como a Veja São Paulo, que não é o blog da tiazinha do 1, 2, 3, 4, do bloco 5, não é isso, né? Tipo assim, a sua vizinha, não é um Instagram pequeno, um feed pequeno de fofoca. É um super veículo a nível nacional. Então, a Veja São Paulo divulgou isso. E provavelmente, todo press release, para quem trabalha com marketing, esses releases são esses textinhos que são pré-prontos. A gente só entrega em cada uma da imprensa, então entrega, esse mesmo que entregou para a Veja São Paulo, entrega para Globo, e entrega para outras revistas também, que são importantes talvez no mercado de moda, Vogue, Elle, coisas assim. Eles recebem esse mesmo texto. É só copiar e colar. A pessoa literalmente não muda nada. Por isso que muitas vezes tem press releases com conteúdos errados. Porque como o jornalista não bate, ele só joga e geralmente está escrito lá, a redação. Quando é a redação é ninguém que fez. Se esse jornalista não tem nome, se não está lá redigido por Bremer Lopes, foi qualquer pessoa da redação que fez, ou, na maioria dos casos, os RPs, né? Essas pessoas trabalham com relações públicas. Que deve ter sido o caso da H&M. Agora, se a H&M não contratou uma super empresa de RP, o que eu duvido, uma empresa super profissional, não podia estar reclamando de dar ali R$500 para cada um dessa fila. Porque fazendo os nossos cálculos básicos ali, era alguma coisa, acho que talvez o quê? R$50 mil, ou nem isso, que eles iriam gastar. E como a gente mesmo disse ali na fila, iria ser a peça publicitária mais barata da história. R$50 mil para essas 100 pessoas saírem falando muito bem de uma ativação da H&M, que é uma loja que acabou de chegar em São Paulo, era a terceira unidade aqui da cidade, e todo mundo chegar falando bem, é maravilhoso, porque aí, na hora que você quiser escolher entre ir a Nazara, você ir a Renner e Riachuelo, que tá mais ou menos a mesma média de preço, você pode, talvez, ir na H&M, porque todo mundo falou bem pra você. Você viu pessoas reais, com roupas reais, falando bem pra você daquele serviço. E aí isso seria maravilhoso. Porque se eles contratassem 30 segundos de um comercial na Globo, eles pagariam R$250 mil. Então, o que sai mais barato? E aí a gente ficou nessa. Nisso, eles começaram a trazer água. Então, a galera da fila tava recebendo água à vontade. Isso era bom. Não era o show da Taylor Swift. Todo mundo recebeu água. E depois disso também teve pipoca. E aí a gente recebeu pipoca e falaram que ia ter umas sobremesas e tal. A gente ficou meio assim, mas não entendeu muito. Aí a gente ficou na água e na pipoca, e é isso. E a gente se organizando. Então, os 20 ali primeiros da fila estavam mais num grupão fechado, querendo ir atrás do rolê dos R$500, porque a gente ficou sabendo. Tinha muita gente que não estava sabendo. Só que eu acho que a notícia não se alastrou. Porque o pessoal da H&M percebendo, conversando com a gente, de que a gente estava planejando, né, maneiras de lutar pelos direitos ou para recorrer esses R$500 ali na frente da Pablo Vittar, porque imagina o carão, porque a Pablo Vittar ia chegar, inaugurar a loja, e aí simplesmente a gente ia se recusar a entrar porque não tinha lá os quentão na mão de todo mundo. Então ia ser um carão muito grande, né? E tudo isso sendo gravado também, livezinha aberta e tal. Então é tudo ao vivo, né? E tinha um monte de blogueirinho na fila também. Tinha muita gente que é blogueirinho de ativação que também estava gravando tudo em tempo real e reclamando em tempo real também. Então, independente do que eles fizessem depois, o fato deles já não terem revertido logo a situação já foi ruim para eles. Eles ficaram nessa tal e a gente lá se organizando. E aí o pessoal da H&M veio, chamou ali as primeiras pessoas da fila, eu acho que as 10 primeiras pessoas da fila, nisso estava incluso eu e minha prima, e aí falaram, assim, que tinham conseguido os R$500, mas que os R$500 seriam só para as 20 primeiras pessoas da fila. Eu estava incluso, minha prima estava incluso. Óbvio que eu achei uma sacanagem com o restante da fila. Porque o restante da fila estava de fora da conversa, muito provavelmente essa galera que chegou em cima da hora nem sabia exatamente o que ia receber, mas estava indo só para ir, porque vai que ganha alguma coisa. Então não sabia até onde poderia ir. E aí isso é meio sacana, assim, né? Mas, enfim, aí humanos, as pessoas simplesmente já começaram. Ah, então cala a boca, gente, então vamos parar de falar pra galera da fila o resto não ficar sabendo, porque depois a gente vai perder o nosso também, não sei o quê. E foi assim foi. Entramos pra dentro da loja, esperamos, a Pablo veio mesmo, ela tirou foto também com as 20 primeiras pessoas, eu acredito que ela atendeu, então ela tirou ali foto, tinha um cara tirando uma fotozinha profissional, ou gravando também um vídeo que depois foi pro Instagram da Pablo Vittar e não da H&M, eu não sei qual era o contrato deles, mas enfim, foi tudo pro da Pablo mesmo.
E a Pablo inaugurou essa loja e pelo que eu entendi, parece que a Pablo tem inaugurado todas, porque não é a primeira também. Pra mim era novidade, eu não sabia. Eu sabia só do valor do voucher mesmo e eu nem sabia. A Pablo foi tipo um plus pra mim. E nisso a loja abriu. A outra questão da loja é que a gente tinha homens na fila. E a loja é uma loja inteira feminina. Claro que hoje em dia a gente está em 2025, então tem peças que não tem gênero exatamente muito definido, mas tem umas coisas de corte de roupa feminina que sempre não cai tão legal assim, sabe? Eu pego em lugares que não tem nada a ver, porque, enfim, são alfaiatarias diferentes para esses corpos que são muito diferentes, né? E a gente já sabia que ia pegar os R$ 500 lá de produtos femininos. Eu mesmo pensei, pô, vou pegar então acessórios, que é uma coisa que eu gosto bastante e que eu provavelmente vou continuar usando. Tinha gente que tava numa pegada que era meio, vou pegar isso daqui e vou revender, e aí não ia ficar nada pra pessoa, tipo, pegar a roupa mesmo, sabe? E revender. Falei, nada a ver. Aí o que eu acabei pegando ali foi um moletom, nesse dia, peguei um moletom, peguei um boné, peguei uma bolsa, e peguei mais alguma coisa que eu não lembro. Não sei se era um colar, não sei se era um brinco, era alguma coisinha assim, bem bobeirinha mesmo. Mas a única peça de roupa que eu peguei era um moletom que ele era mais larguinho, mais oversize, então dava pra usar de boa. Só que eu já peguei já sabendo que se no cupom fiscal não tivesse sinalizado nada em relacionado aos cupons e tal, eu poderia trocar essa roupa. É porque a H&M, a maioria das lojas que abriram, elas são inteiramente femininas. Mas a unidade do shopping Anália Franco, ela é mista. Então, ela parece mesmo uma Zara até na divisão. Homem, mulher e criança. E aí, beleza. Aí eu falei, vou pegar e depois eu vou lá e troco esses itens, né? Se rolar tudo bem, porque era só pegar o cupomzinho e dito e feito. Peguei o cupomzinho e fui embora. Acho que o meu deu 500 mesmo, assim, quase que regrado. Talvez tenha passado alguns R$ 10 que eu tive que pagar a mais, não lembro, dessa primeira notinha. E foi isso. No final da ativação, você recebia um cupomzinho lá para você pegar um gelato, que aí era um gelato no palito mesmo, assim, era um picolézinho, recheado, muito bom, aliás, isso foi maravilhoso. E aí tinha uma outra ativação que eu sempre acho, não sei para que fazem, gente, que era essa ativação que é nesse estilo que tá rolando muito agora em São Paulo, a daquela marca Yves Saint Laurent foi assim também, que é essa meio que da roleta, da Sephora também, a Sephora tá fazendo isso, que é uma roleta onde você pode cair em lugares onde você não recebe nada. Peraí, por que uma loja desse tamanho vai te dar nenhum prêmio? Tipo, a oportunidade de perder. Não faz sentido. Você pode ter prêmios de menores valores e prêmios melhores e tal. Então, acho que todo mundo tinha que sair ganhando algo, mas não aconteceu. E no caso, eles quiseram sair do rolê, da roleta, e fizeram um painelzinho assim, mano, um standzinho com algumas cartinhas vermelho, bem no tom mesmo da marca. E aí você abria esse envelope e no envelope tava falando se você ganhou, eu acho que as opções eram, não sei se era tipo, você podia ganhar um boné, algum outro acessório. Eram umas 3 coisinhas diferentes, podia ser bottom também, um pin. Eram coisinhas pequenas, assim, de acessórios, ou não ganhar nada. Absurdo, eu não ganhei nada. A minha prima também não ganhou nada, tipo, uma infelicidade. A maioria da galera da fila que tava abrindo assim, tipo, pouquíssimas pessoas que eu vi que ganhou alguma coisa. Inclusive, tem um Instagram depois que eu vou deixar aqui embaixo, que é o Instagram da Sheila, que eu conheci, que a Sheila é super rata de ativação, tá em todas, e ela documentou tudo sobre esse dia da H&M. E aí, beleza. Até porque eu vou ter que voltar na Sheila depois. Então, esse foi o meu dia no Shopping Morumbi. Passou mais ou menos uma semana e eu fui fazer a troca dessas roupas, porque eu conseguiria fazer as trocas dessas roupas no final de semana. E aí eu fui para trocar no Shopping Anália Franco. E troquei minhas roupas. E aí eu troquei as roupas que eu tinha por roupas que eu de fato vou usar. Então, isso daqui agora vai virar um outro vídeo, que se você quiser continuar vendo, eu vou mostrar as minhas comprinhas da H&M.